Oi, Laisa, hoje a Procarol está aqui para gravar a nossa 22ª aula da disciplina de matemática, tá? E para nós iniciarmos essa videoaula, a Pro vai colocar aqui do ladinho as respostas da tarefinha número 3 da página 84 página 89 e 90 e tarefa 4 da página 90 e 91 para você conferir as suas respostas, tá bem? Hoje nós vamos iniciar um novo módulo, que é o módulo de número 25. O título desse módulo é Sistema Monetário, certo? Nós vamos entender daqui a pouquinho o que envolve isso. Então, olha só, aqui na página de abertura nós temos algumas imagens para observar. E quando você olhar para essas imagens, você vai ver que essas imagens estão falando de dinheiro, certo? Então, quando a gente pensa em sistema monetário, nós estamos falando de cédulas que representam o dinheiro de um determinado lugar, ok? O que essas imagens representam, né? Elas representam aqui dinheiro, em algumas imagens, como por exemplo, na primeira, nós temos ali a imagem de um dinheiro que se chama Mumbuca e ele é utilizado apenas no Rio de Janeiro. Na segunda imagem, nós temos um dinheiro que chama Gostoso e é utilizado apenas em São Miguel do Gostoso, no Rio Grande do Norte. Terceira imagem, nós temos um dinheiro que chama Terras e é utilizado em Paraisópolis, São Paulo. Depois nós temos um dinheiro que chama Capivari, que também é utilizado no Rio de Janeiro, na capital mesmo. Depois nós temos um dinheiro que se chama Palmas, que é utilizado em Fortaleza, no Ceará. Mas eu quero chamar a atenção de você para essa imagem aqui, que essa com certeza você deve conhecer. Esse é o sistema monetário vigente em toda a nossa nação do Brasil, o real, ok? Aí eu quero te lembrar, no caderno 1, você tinha lá um anexo onde você tinha essas cédulas, tá? Então, se você conseguir encontrar aí, vai ser muito importante para essas aulas você poder manusear essas cédulas aqui, certo? Dessas cédulas aqui que aparecem, né, eu acredito que a única que você deva conhecer seja mesmo o real, né? No dia a dia, você usa moedas ou cédulas? Usamos os dois, né? Então, eu tenho aqui, por exemplo, um exemplo de uma moedinha de R$1. Então, no dia a dia, nós utilizamos os dois, dependendo, né, do que a gente vai comprar. Também quero chamar sua atenção, Laisa, porque olha só, eu quero mostrar para você também algumas cédulas, só por nível de curiosidade, que são de outros países. Olha só, por exemplo, aqui na minha mão, eu tenho uma nota verdadeira de dólar, tá? Olha só, aqui eu tenho $5. Essa cédula aqui é da moeda vigente nos Estados Unidos. Olha só, aqui na minha mão também eu tenho mais duas cédulas. Essas cédulas se chamam bolivares. Elas eram utilizadas na Venezuela, tá? Eu tenho uma nota de 100 bolivares e uma nota de 500 bolivares, que era o dinheiro vigente da Venezuela até o ano passado. Tenho aqui também uma nota de 20 bolivianos, essa daqui é a moeda vigente no país da Bolívia. E tenho também aqui uma nota de 20 meticais, essa daqui é uma nota vigente em Moçambique, África. Então essas notas que eu tenho aqui, eu guardo, é uma coleção que eu faço de alguns lugares que eu já fui ou que amigos meus foram e me presentearam, tá? Então deixa eu guardar aqui. Muito bem, agora nós vamos para a página 93. Aqui na página 93 nós vamos falar sobre essa moeda, né? As cédulas do Brasil. Então olha só, você já aprendeu que no Brasil a unidade monetária, né? O dinheiro oficial é o real. Observe as moedas e as cédulas do real. Então, a primeira moeda que eu quero te mostrar é a de valor mais baixo, que quase a gente nem se vê mais, que é essa daqui. É uma moeda de 1 centavo, tá? Lembrando que
que a moeda nossa no Brasil, ela tem o lado da coroa, que vem o valor, e tem o lado da cara, que vem um rosto desenhado. Depois nós temos a próxima moeda, que é de 5 centavos. De um lado o valor, 5 centavos, de outro lado a cara. A gente até costuma brincar, né, que existe cara e coroa, né? A gente até às vezes faz sorteios assim. Próxima moedinha, 10 centavos. Todas elas estão desenhadas aí na sua apostila. De um lado cara, do outro lado o valor. Depois dos 10 centavos, temos a de 25 centavos. Lembrando que cada vez que aumenta o valor da sua moedinha, né, ela também aumenta o tamanho, né, sendo que a menor é a de 1 centavo e a maior é a de R$1. Temos também 50 centavos, que é essa prata aqui, olha, do outro lado é a cara, e temos também a de R$1, que essa daqui, ela é a borda dela dourada, dentro prata, de um lado o valor de R$1, de um lado a cara. Então, olha só, Laisa, a moedinha de 1 centavo, o valor já diz, né? Vale 1 centavo. A de 5 centavos, 5 centavos. Quer dizer que aqui dentro eu tenho, é como se fosse 5 moedinhas de 1 centavo, né? Eu preciso de 5 moedinhas de 1 centavo para ter uma de 5 centavos. E assim por diante, todas as outras. Depois nós temos as cédulas, que também podem ser chamadas de notas. Primeiro eu tenho a cédula de R$2, que é essa daqui, o valor e a cara, e do outro lado um animal. Olha só, é um peixe, né? Na cédula, aliás, é uma tartaruga na cédula de R$2, certo? Que é essa daqui que está na minha mão. É a cédula de valor mais baixo. Antigamente nós tínhamos de R$1, mas há alguns anos isso já mudou. De R$1 nós só temos a moeda. Depois nós temos a nota de R$5, que é essa daqui, meio roxinha. Depois temos a de R$10, que é essa. A de R$20, que é essa daqui. A de R$50, que é essa. E também a de R$100. Então, essas são as cédulas vigentes, né, que nós utilizamos em todo lugar do Brasil. Cada cédula ou moeda tem tamanho e valor próprio, como a gente já falou. Usando diversas notas e moedas, podemos compor qualquer valor desejado, certo? Vamos ler aqui o que a menininha está falando. Você reparou que na página anterior há outros tipos de cédulas, né? Como eu falei, que são utilizadas em determinados lugares. Saiba que, além do real, em muitas comunidades em nosso país circulam moedas chamadas moedas sociais. Cada moeda social tem o mesmo valor do real. Por exemplo, um capivari ou uma terra correspondem a R$1. 10 mumbucas correspondem a R$10, mas elas têm outro nome porque são de uso social para apenas aquele determinado lugar. Agora, a página 94, nós vamos fazer alguns exercícios. Exercício número 1. Responda as questões a seguir explorando as cédulas e moedas, essas aqui que você tem aí do anexo 1. Se você não tiver, sua mamãe pode me mandar uma mensagem, eu disponibilizo esse anexo de novo para imprimir e recortar. Então, vamos lá. Quantas moedas de 25 centavos, então eu já vou pegar uma aqui, estamos falando dessa moedinha aqui, de 25 centavos, são necessárias para trocarmos por R$1. Então, cada uma vale 25 centavos. Então, vamos ver. Lembrando que R$1 é igual a 100 centavos, certo? R$1 equivale a 100 centavos. Então, nós temos que chegar no número 100. Então, 25 mais 25, 50 centavos. Mais 25, 75 centavos. Mais 25, 100 centavos, que é o valor de R$1. Então, olha só, observando as moedinhas, eu vejo que para trocar por R$1, eu preciso de 4 moedas de 25 centavos. Muito bem. A letra B vai falar da moeda de 50 centavos, que é essa daqui. Quantas moedas de 50 centavos são necessárias para trocar por R$1? Então, uma moeda, 50 centavos.
mais uma moeda, 100 centavos, que é o valor de R$1. Então, eu preciso de 2 moedinhas. Agora, olha só, juntando 10 moedas de 5 centavos, então, olha só, aqui está a moeda de 5 centavos. Se eu juntar 10 moedas, é possível trocar por uma moeda de valor maior? Vamos contar? Então, olha, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Então, aqui na minha mão eu tenho 10 moedinhas de 5 centavos. Juntando as 10, eu chego a 50 centavos. Tem alguma moeda de 50 centavos? Sim, então a resposta é sim. Eu posso trocar essas 10 por uma moeda de 50 centavos. Continuando. É possível trocar moedas de 1 centavo por uma moeda de 25? Então, olha só, eu tenho aqui uma moeda de 1 centavo. Eu consigo trocar por uma moeda de 25? Sim, se eu juntar 25 moedinhas de 1 centavo. Aí eu posso trocar por uma moeda de 25 centavos. Agora, atividade 2, nós temos aqui o desenho das moedas que ele fala. Olha só, eu tenho aqui 5 moedas de 10 centavos, tenho também 5 moedas de 50 centavos e uma moeda de R$1. Vamos à pergunta. Essas moedas são de Juliana, ela poupou durante a semana. Ela quer trocar as moedas por uma cédula de R$5. Você faria essa troca com ela? Sim ou não? Por quê? Vamos contar então quanto ela tem? Uma moeda de R$1, R$1 mesmo. 5 moedas de 50 centavos equivalem a R$2,50. Mais R$1 que ela tinha seriam R$3,50. Mais 5 moedas de 10 centavos, que totalizam 50 centavos, dão um total de R$4. Então, eu não faria troca com ela. Por quê? Porque Juliana só tem 4. Todas essas moedas aqui equivalem a R$4. Então, não seria um bom negócio trocar por uma nota de 5. Página 95. Lucas tem 10 moedas de 5 centavos. Tem 10 moedas de 5 centavos. Ele quer trocar por uma cédula. É possível? Não, né? Nós acabamos de ver que 10 moedas de 5 centavos dá para trocar por outra moeda de 50 centavos, mas não por uma cédula, porque a menor cédula é a de R$2, então eu precisaria de muitas mais moedas de 5 centavos. Então, olha só, por quê? Ele tem só 50 centavos e não existe cédula desse valor. Letra B. Ele pode trocar por uma única moeda? Sim, nós já falamos, né? Ele pode trocar por uma moeda de 50 centavos. Se o Lucas trocar a quantia que tem por moedas de 10 centavos, quantas moedas ele vai ficar? Então, olha só, 10 moedas de 5 centavos equivalem a 5 moedas de 10 centavos, né? Porque 10 é o dobro de 5, então eu precisaria da metade de moedas. Então, ele teria 5 moedas de 10 centavos. Ele quer trocar suas moedas por apenas 2 outras. Qual seria esse valor? O valor, então, né, de 25, porque ele tem 50 centavos, ele poderia trocar por 2 de 25. Muito bem. Agora, página 96. A professora do 2º ano montou uma lojinha com brinquedos que a turma trouxe para a escola. Eles brincaram de clientes e compradores e caixas, recebendo o valor pago pelo produto e entregando o troco se houvesse. Veja os preços de alguns brinquedos e use as moedas e as cédulas do caderno 1. Então, eu tenho um helicóptero, custa R$22. Um robô, custa R$25. Um bule xícaras, R$17. Uma bola, R$18. Um caminhão, R$35. E roupas de boneca, R$9. Letra A. Usando o menor número de moedas e cédulas, como você poderia pagar se comprasse a bola? Então, eu tenho que pagar R$18.
Então vamos começar. Vou pegar uma cédula de R$10, certo? Que é o maior valor aqui, até 18, né? Então, R$10, peguei uma cédula. A próxima, com valor próximo, é R$5. Aqui eu já tenho 15. Aí eu posso pegar uma cédula de 2, formou R$17. E para completar, uma moeda de R$1. Então eu preciso de uma cédula de R$10, uma cédula de 5, uma cédula de 2 e uma moeda de R$1 para pagar a bola. Agora olha outra pergunta. Se você comprasse as roupas de boneca e usasse uma cédula de R$20, as roupas da boneca custam 9. Eu paguei com uma cédula de 20. A pergunta é, quanto receberia de troco? Se eu estou dando R$20, eu tenho que pegar R$20 e retirar 9. Então, sobraria para mim o troco de R$11, que é esse valor aqui. Agora, olha só. Escreva duas possibilidades para o troco usando cédulas e moedas. Então, a primeira eu já te mostrei aqui. Uma cédula de 10 e uma moeda de R$1. É a primeira possibilidade. Segunda possibilidade, eu poderia ter duas cédulas de R$5 e duas moedas de 50 centavos. Então, essas são duas possibilidades aqui para representar o valor de R$11. Página 97. Juliana tem R$35. Se ela quiser um brinquedo, qual ela poderá comprar? Então, R$35 é um valor que ela conseguiria comprar qualquer brinquedo que está aqui. Por quê? Porque o maior brinquedo custa 35. Se ela quiser 2 brinquedos, ela tem 35 e quer comprar 2. Escreva duas possibilidades e represente os valores em linguagem matemática. Por exemplo, ela poderia comprar o robô, que custa R$25, e as roupas de bonecas, que custam R$9. 25 mais 9, ela gastaria 34. O dinheiro dela seria suficiente. Outra possibilidade, ela poderia comprar o conjunto de xícaras, que custa 17, e a bola, que custa 18, que totalizaria 35. Então, você pode colocar aqui quaisquer dois brinquedos que cheguem nesse valor. 5. Observe os livros e o preço de cada um deles e depois responda o que se pede. Um livro se chama O Dinossauro Clodoaldo e o outro Máquina. O do dinossauro custa 15 e o da máquina 23. Qual livro custa mais caro, né? O livro da máquina, que é o valor maior. Qual é o mais barato? O do dinossauro, porque o valor é menor. Quantas moedas de 50 centavos serão necessárias para comprar o livro mais barato? Então, R$15. Se eu for dividir R$15 em moedas de 50 centavos, eu posso me lembrar que a cada R$1 eu utilizo duas moedas. Então, eu pego o valor de 15 e penso assim, 15 mais 15, 30. Então, eu precisaria de 30 moedas de 50 centavos. Represente o preço dos dois livros em linguagem matemática e calcule o resultado usando o cálculo mental. Então, aqui, um livro custa 23, o outro livro custa 15. O total é 38. E aí, no retângulo, você pode registrar qualquer uma das estratégias mentais que a gente aprendeu no módulo anterior. E agora, para finalizar, tarefinha. Tarefinha número 1 e 2 da página 105, tá? Essa página aqui. Na tarefinha número 1, nós temos que indicar a correspondência entre os valores. Então, quando eu tenho 10 moedas de R$1, eu fico com quantos reais? Você vai anotar na frente de cada valor aqui. E a 2, nós temos aqui, usando as cédulas e moedas, escreva como você poderia pagar cada produto. O primeiro produto custa 34. Quantas cédulas e moedas eu precisaria para pagar? E os outros também a mesma coisa. Espero que você tenha gostado da nossa videoaula de hoje. Um beijão e até mais!